Oi, pessoal! O meu convidado é o ator Jandir Ferrari. São 40 anos de carreira dedicados ao mundo da arte. Jandir até chegou a iniciar o curso de educação física, mas aos 17 anos teve contato com a atuação e não parou mais. O ator desfilou seu talento no teatro, na televisão e no cinema. Ele tem personagens inesquecíveis, como o Gino, de Rainha da Sucata e Deus nos acuda, na TV Globo, o Carlos, de Éramos Seis, na versão do SBT. Já nos palcos, Jandir brilhou nos espetáculos Chico Viola, Léréias e atualmente está em cartaz com a peça Cássia Eller, o musical, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo. A trajetória dele será tema da conversa de agora. Jandir, seja muito bem-vindo. É um grande prazer estar conversando com você aqui, Guilherme. Vamos bater esse papo, falar sobre a minha carreira, vai ir para o pessoal de Juiz de Fora e para todo o Brasil. Muito obrigado, Jandir. Jandir, estudar, fazer cursos de atualização são importantes em qualquer área profissional. Coragem, resiliência e paciência são palavras essenciais na carreira do ator? Essenciais, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente tem que sempre... É difícil para a nossa profissão isso, porque quando a gente começa, né, na profissão, a gente tem a possibilidade de estudar, de ficar fazendo vários espetáculos e tudo mais. À medida que a gente vai trabalhando, a gente começa a fazer mais espetáculos profissionais e a gente não estuda tanto. Tanto que agora eu estou fazendo uma faculdade novamente, para você ter uma ideia, uma faculdade de artes cênicas para poder ter um contato com o estudo novamente, para poder voltar a estudar e tudo mais. Fiz uma faculdade de cinema numa época também, onde aí eu estudei crítica, estudei muito. Então, a gente não pode parar de estudar. Agora, e a nossa profissão ela tem muito altos e baixos. Então, a gente tem que lidar com isso de uma forma tranquila. Né? A gente tem uma paixão muito grande que é o que nos move na profissão, porque a gente diz que é um bichinho que pega a gente, que a gente não consegue parar nunca mais. Então, mas assim, nem sempre a gente tem uma casa cheia, nem sempre a gente tem um contrato, nem sempre a gente... Então a gente precisa ter muita força de vontade e pensar que a gente não pode parar de evoluir. Então a gente precisa estudar, nas horas, estudar... Quando eu falo estudar, também cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de tudo isso, nos momentos em que a gente não está trabalhando, para estar pronto na hora que pinta um contrato, uma peça. E também a gente, às vezes, faz peças que o público não, né, que não lotam, mesmo a peça sendo ótima, às vezes a peça tem pouco público, então a gente tem que ter essa força de vontade para continuar. Então as palavras que você disse são extremamente necessárias para que a gente continue na profissão e não desista. É bem difícil, mas a gente tem que seguir em frente, né? Fazendo o que a gente gosta, que é o que me importa. Ô Jandir, eu adoro leitura e recentemente, inclusive eu ainda não terminei, eu tô com Madame Bovary, do Gustavo Flaubert. Eu tô terminando a leitura. E tem uma passagem no livro, eu tirei essa passagem, as aspas, para trazer para a nossa conversa, que ela diz assim, abre aspas, o teatro serve para criticar os preconceitos e, sob a máscara do prazer, ensinar a virtude, fecha aspas. É um texto de 1857. É uma frase datada ou é uma frase que envelheceu bem com o passar dos anos? Imagina, não tem nada de datado nisso. Realmente, eu acho que a cultura como um todo, eu acho que o teatro tem uma coisa que é fantástica quando você coloca um ator em cena, faz toda a diferença, porque você sente a respiração do ator, a interpretação, a forma como ele diz o texto, são coisas que nunca... Parece que o teatro sempre a gente fica fazendo repetição, mas não, a cada dia a gente ganha mais. Então realmente, o teatro tem isso. Você está falando um texto que é de 1800 e pouco, não é isso? 57. 1857. E, por exemplo, o próprio Shakespeare escreveu sobre o teatro, tem uma frase uma parte do Hamlet, que ele fala sobre o ator, sobre o trabalho do ator, e que o teatro é um espelho ao que acontece na sociedade, né? Então eu acho que então o teatro sempre vai ser um lugar de reflexão, onde a gente fala sobre a mente humana, sobre as relações humanas, então a gente vai ter sempre uma possibilidade. Por favor,
que não entendam que o teatro diz o que é certo e o que é errado. A cultura não está aqui para dizer o que é certo ou está errado. Está aqui, como diria o nosso querido o Abu Janra, né? O Abu Janra dizia que o teatro é um agente provocador. Então ele está aqui para provocar que as pessoas pensem sobre suas vidas, pensem sobre os seus conceitos, para que possam se desenvolver e ver. Então sempre o teatro vai estar questionando, vai estar levantando questões e vai estar provocando pensamentos, que é a coisa mais interessante, tanto que a Madame Bovary fala lindamente essa frase, não tem nada de datado, é isso mesmo, o teatro faz a gente pensar, faz a gente pensar sobre nossa vida, sobre nossa existência, sobre tudo isso. Ô Jandir, atuando como ator, você se sente mais à vontade nos palcos? O palco é um lugar que a gente domina muito, porque somos só nós, né? Não tem mais nada, né? Ali a gente tem, mesmo quando a gente erra, esquece um texto, ou erra uma marca, ou acontece um problema que pode acontecer, porque o palco está sempre sujeito a isso, a gente tem que resolver aquilo, você resolve você com a sua plateia e com o seu colega que está do seu lado, você não tem como fazer nada, então a gente tem que estar, você diz mais à vontade, não sei se é mais à vontade, mas a gente está com mais, somos só nós, estamos mais sozinhos e a gente tem que resolver aquilo de uma certa forma, porque quando você está na televisão ou mesmo no cinema, a gente sempre tem a possibilidade de corta, para, refaz, vamos refazer, vamos recolocar, a câmera errou lá, aqui, então vai fazer de novo. No palco não tem essa, a gente é mais dono, a gente é obrigado a ser mais dono da gente, mais seguro, porque a gente tem que resolver qualquer problema que pode ter, e a gente tem que a gente está inteiro, somos só nós e o público e o colega. Então, eu acho que é verdade, acho que a gente, não sei se mais à vontade, mas temos que dominar isso e depende tudo de nós mesmo, né? Eu vou dar uma corrida ali no cinema, mas eu volto para o teatro daqui a pouco, porque eu quero falar sobre o Teodoro no filme Alma Corsária, do Carlos Reichenbach. É um longa de 1993. E ele está na lista dos 100 melhores filmes brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Jandir, o que teve nesse roteiro que fez você aceitar o convite? E na sua opinião, o que tem neste filme que o fez entrar para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros? O Carlão é um cineasta fabuloso, né? Nós já perdemos o Carlão ele tinha um espírito crítico muito interessante, um apaixonado pelo cinema, então foi uma experiência maravilhosa, tinham muitos poucos, eu tive a honra de trabalhar com o Carlos Reichenbach, que é um cara que sempre foi muito respeitado dentro do cinema, até pela coisa crítica dele, pela história dele, e o personagem era uma coisa quase biográfica dele, ele estava quase contando uma coisa meio da vida dele, ele jogava coisas da vida dele, imagens da vida dele também. Então foi um prazer muito grande, porque ele tinha, dentro desse roteiro, ele também fala do cinema, fala dos filmes, fala da história de uma amizade do Teodoro Xavier com eu não me lembro mais do personagem, com o Rivaldo. Personagem do Bertrand, que é um ator espetacular, né? O Bertrand Duarte é um ator espetacular, então fui muito feliz em estar aí. Eu acho que o filme ficou do tamanho que ele se propôs a ser. Como a Embrafilme tinha parado, as limitações eram muito grandes, então eu tive uma das cenas, a maior cena do filme, era uma cena de 3 minutos e meio, que é uma cena relativamente grande para cinema, né? E o Carlão Reichenbach chegou e falou assim, olha, a gente foi o último dia de filmagem, na época era filme, então a gente tem isso também, né, a diferença de você fazer uma coisa na televisão que é gravado, e você pode rever, você pode mexer, você pode fazer um monte de coisa, e não, ali era cinema, a gente só ia ver o copião 2 dias depois, porque tinha que revelar, tinha que fazer, era tudo demorava, e ele falou assim, olha, era o último dia de filmagem, a maior cena do filme, ele falou, olha, é a última lata de filme, a gente tem que fazer uma lata de 3 minutos, a cena tinha 2 minutos e pouco, a gente faz uma vez e pronto, acabou. Então,
quase o que se passa no teatro ali que aconteceu. A gente ensaiou muito a cena para fazer nas condições que dava para fazer. Então eu fico muito feliz que esse filme esteja entre os 100 melhores filmes, pelo Carlão, pela história linda de amizade que é contada no filme, pelas imagens que o Carlão coloca do pai dele. Ele coloca umas imagens lindas que foram feitas pelo pai dele na China, uma coisa que é fantástica. Então é um filme histórico, e fico muito feliz de ter participado nessa época do cinema onde tinha parado a produção. Graças a depois entrou um produtor francês que acabou ajudando na finalização do filme, e por isso demorou 2 anos para a gente colocar o filme em cartaz, então demorou bastante. Então, uma honra ter participado desse filme e ter trabalhado com o querido Carlos Reichenbach. Cássia Eller, o musical, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo, até 3 de setembro, uma peça de enorme sucesso de público, quase 500 mil de espectadores, sucesso de crítica. E entre idas e vindas, Jandir, de estreia, reestreia, são quase 10 anos de espetáculo. Qual é o seu olhar para a história da Cássia Eller? Eu conheci a Cássia, né? Eu sou da mesma geração, quer dizer, eu sou um pouquinho mais novo do que a Cássia, é claro, mas eu cheguei a fazer um clipe com ela, um clipe que não foi pro ar, na época foi dirigido pelo Bigode, pelo Luiz Carlos Lacerda. Infelizmente o clipe não foi pro ar, mas eu tive a oportunidade de conhecer a Cássia, e faz muito parte da geração quando eu estava vindo para o Rio de Janeiro, em 1980 e poucos, que eu estava chegando aqui no Rio, foi quando eu comecei no teatro, e que eu conheci essa geração toda, né, o Cazuza, a Cássia. Então para mim, quando eu comecei a fazer espetáculo no final de 2014, ela estreou em abril de 2014, eu entrei depois na peça, eu não estreiei com a peça. E fui fazer em Brasília, o que foi uma experiência muito legal, porque a Cássia era de Brasília, então tinha uma relação com o pessoal de Brasília e tudo mais. Para mim, foi além de tudo, e ainda é isso, eu ainda me emociono até hoje fazendo a peça aqui no Frei Caneca, e no Rio de Janeiro também foi um barato. A gente fez só 2 semanas no Rio de Janeiro e foi um grande sucesso. As pessoas levantam, bate palma, gritam, uma coisa que é um barato. Então, fora estar revivendo esse momento que eu vivi, é um grande barato. Eu sempre, quando eu sou chamado para fazer, eu falo assim, gente, eu tô velho para fazer essa peça já, não dá mais para fazer. Mas eu faço o pai da Cássia, faço o Oswaldo Montenegro, faço o Guto Graçamelo, faço o Fernando Nunes, que é o nosso diretor musical aqui agora da peça, entendeu? Ele fez a direção musical da peça. Então é muito prazeroso para mim estar revivendo esse momento da minha vida, que eu passei por isso, e um espetáculo tão assertivo, no sentido, a direção do João Fonseca e do Vinícius Armeiro é fantástica e muito feliz em fazer um espetáculo simples, porque apesar de ser um musical, não tem aquelas características de um musical com grandes luzes e cenários que entram e vira, mexe, não, corpo de baile que entra e dança, não, é uma coisa simples que tem muito a ver com o que a Cássia era. Então, e a Tassi e a Jana Figarella, né, que fazem quando a gente tem sessão dupla, sempre é a Jana Figarella que faz, ou senão a Tassi de Campos, que faz a Cássia, tem uma proximidade muito grande com aquela Cássia que eu conheci, impressionante. Então eu realmente revivo aquilo, eu realmente repasso por esse momento da minha vida, então é muito gratificante. E a resposta do público é uma coisa impressionante, impressionante. E aqui no Teatro Frei Caneca é um barato, viu? É um barato porque o lugar, ele fica muito... a gente fala um fervo, né? Fica realmente, se você tiver a oportunidade de vir a São Paulo para assistir a peça, venha, Guilherme, você vai gostar muito, eu tenho certeza. A peça realmente, ela mexe com a gente, é muito legal. Ô Jandir, o cantor Chico Viola, conhecido como Rei da Voz, e um dos primeiros fenômenos de massa no país, ganhou um espetáculo em 1998, no ano do centenário dele. Você o interpretou no teatro. Qual foi ou quais foram os grandes desafios que você teve nesse projeto?
Bom, primeiro foi cantar, né? Vamos dizer assim, eu sou uma pessoa afinada, mas eu não tenho vozeirão nem nada. E foi uma coisa muito engraçada. O Ricardo Cravalbin fez uma crítica na época, ele que é um crítico de música, né? Ele falou assim: ó, olha, o Jandir nem canta tão bem, mas ele traz o Chico Viola para o palco. Então me preocupei muito mais em trazer a imagem do Chico Viola, tudo porque eu sabia, eu não sou um cantor, porque o Chico Viola tinha uma voz impostada, uma voz forte, uma voz... Então, para mim, o desafio de fazer um cantor com a força que foi Francisco Alves, né, que foi um dos grandes ídolos da época dele, foi um cara da mesma época de Noel Rosa e de outros. Então foi muito forte para mim passar por essa experiência. Fazer um musical foi minha primeira experiência com o musical, onde eu cantava várias músicas. No elenco eu tinha Flávio Baurac. Foi um barato esse projeto. Há pouco tempo eu fiz até uma publicação no Jandir Ferrari Memória, no Instagram, que tinha as fotos de todos, aí o elenco inteiro ficou enlouquecido. Então, eu acho que o grande desafio foi trazer a música para o palco, eu poder fazer um musical. Então, foi uma experiência muito grande, e fazer um personagem que foi tão forte na imagem da memória do povo brasileiro. Então, aí era uma coisa muito doida, assim, que o teatro tinha sempre pessoas de mais idade, né, pessoas da terceira idade e tudo mais, que cantavam as músicas juntos, aquelas modas. Foi maravilhoso, foi uma experiência, assim, das mais lindas. Então, foi um grande barato, um grande desafio, mas eu consegui. Ô, Jandir, e fazer musicais são espetáculos de fôlego? Fazer musical é fazer espetáculo de fôlego? Sim, sem dúvida nenhuma, porque é um espetáculo que exige, além de tudo, uma coisa física você tem que estar em forma, né, para fazer. Não só com a sua voz, quer dizer, tem todos os cuidados com a voz, você tem um aquecimento que você tem que fazer, você tem toda essa parte da voz, você tem que estar bem fisicamente também. São espetáculos onde eles exigem muitas trocas de roupa. Eu, por exemplo, que faço no Cássia Eller, eu faço uns 6 personagens. Então, troca de roupa, entra, é outro personagem, outra característica, outra dinâmica, outra coisa. Então, a gente precisa estar muito ligado, precisa estar muito presente e precisa estar muito pronto para fazer. Então, exige fisicamente de uma coisa do ator, que o ator sempre precisa estar pronto para isso, precisa estar sempre se cuidando. Mas é um trabalho que nunca para, né? A gente nunca pode relaxar nesse sentido, a gente tem que estar sempre pronto aos desafios que podem acontecer. Eu tive a oportunidade de assistir o seu monólogo Lereias, que você fez em 2016. São 4 contos do livro homônimo do escritor Valdomiro Silveira. A minha pergunta em relação ao monólogo é: fazer monólogo possibilita ao ator o domínio da plateia? O ator, quando ele está sozinho com a plateia, ele respira junto com a plateia, né? Quando ele está sozinho no palco, ele respira com a plateia, ele tem que sentir a plateia de cada dia, e tem que... Quanto mais a gente deixar que o personagem tome conta da gente, mais bonito fica e mais prazeroso fica pra gente. Então, exige muito do ator, porque a gente não tem com quem dividir, a gente precisa estar inteiro. Eu tenho no Lereias, né, porque acabou que eu ainda faço Lereias, é um espetáculo que eu vou ter sempre, vou carregar comigo, vou fazer sempre. Ele tem um músico, que às vezes eu faço com o músico, às vezes eu faço com as mesmas músicas, mas porém gravadas. Então, quando eu tenho o músico ali, a gente ainda divide um pouco. Quando eu estou sozinho, é a minha respiração, o meu entendimento do texto, é o meu corpo que está sempre ali junto com a plateia. Então, a gente não pode em momento nenhum se desligar, a gente está num caminho que a gente anda junto com a plateia para a gente contar aquelas histórias, para a gente fazer tudo aquilo. Eu acho um grande prazer fazer monólogo, eu acho um barato, mas para mim foi um grande aprendizado também, que afinal de contas são 25 páginas de texto no caso de Lereias, onde a gente tem que decorar, e no caso de fazer o Valdomiro Silveira, que é um cara que foi um dos nossos primeiros regionalistas, e foi o primeiro
autor a escrever com a voz do caboclo, né, do caipira. Ele é o caipira contando as suas histórias. Então eu não fiz uma adaptação, eu fiz os textos como eles foram escritos, na voz do caipira, escrito pelo Valdomiro Silveira. Então eu não tinha aquela liberdade. É claro que às vezes eu posso esquecer um pedaço e eu posso mexer em alguma coisa, mas a necessidade de ter uma fidelidade com o texto, sendo um texto literário, era muito forte. Então, para mim foi um aprendizado, até hoje eu aprendo com Léréias. Eu estou fazendo faculdade que estou escrevendo o meu TCC sobre Léréias, porque o trabalho todo de fazer, quer dizer, a gente acaba lidando com equilíbrio, com corpo, com voz. Então, cada personagem tem uma voz diferente, tem uma dinâmica diferente, tem um modo de falar diferente, um comportamento diferente. E isso numa coisa mínima, como é o Léréias, que eu sempre, cada conto, né, dos 4 contos que eu faço, cada um deles pega um pedacinho pequeno do palco e naquele lugarzinho eu vou dar todo o personagem para a plateia. Então é um prazer muito grande, é um trabalho muito prazeroso. Ô Jandir, poucas vezes nas telenovelas, alguns personagens voltam em outras tramas. Foi o seu caso com o Gino, originalmente da novela Rainha da Sucata. Ele volta 2 anos depois, na novela Deus Nos Acuda, Rainha da Sucata de 1990, Deus Nos Acuda de 1992, tramas escritas pelo Silvio de Abreu. Em Rainha da Sucata, o Gino, em Deus Nos Acuda, Gino, volta como Gina, e fazendo um parênteses, um quarteto de muito sucesso, com Jandir, Marcelo Novaes, Gerson Brenner e Araci Balabanian. O sucesso foi tão grande que eles voltaram em Deus Nos Acuda. Mas eu posso dizer que esse personagem foi um dos mais ambíguos que você fez na televisão? Sim, eu acho que você pode dizer sim. Teve uma coisa que foi, principalmente na primeira versão, na primeira novela, né, no Rainha da Sucata, foi a primeira vez, quando você fala assim, poucos personagens, foi a primeira vez que isso aconteceu, um personagem voltar numa outra novela, né, que ele voltou com o quarteto, ele voltou para outra novela no Deus Nos Acuda. E na primeira versão, existia uma coisa de uns telefonemas que o Gino tinha ele sempre recebia uns telefonemas que era uma paixão que ele tinha do outro lado da linha. E que durante muito tempo ficou se pensando que podia ser uma relação homossexual ali. E até essa questão, ela veio até para nós todos, né, com o Silvio, com o Jorginho Fernando, a gente sempre abriu essa possibilidade de poder ser. Então a gente nunca queria, não que a gente já tinha pensado que podia ser, ou não, que podia ser, mas a gente nunca quis fechar no sexo, a gente sempre quis falar que ele podia estar falando com uma pessoa do mesmo sexo ali. Depois não foi isso. Era uma turca, porque existe historicamente um problema muito grande entre os turcos e os armênios. Houve um momento que os turcos... bom, enfim, uma coisa histórica, não vamos falar aqui, porque, enfim... então era uma coisa histórica só que aconteceu e que a Armênia não aceitava o fato de ela ser uma turca, né? Isso foi um grande baque para ela e tudo mais. Mas na segunda versão, o Silvio foi para o Quanto Mais Quente Melhor, que é o filme com a Marilyn Monroe, o Tony Curtis e tudo mais, Jack Lemmon, e eu fiz um personagem que também ele vinha vestido de mulher, e ele dizia, inclusive, que tinha mudado de sexo. Então eu acho que tem e foi um barato ter feito aquele trabalho, era o máximo, eu chegava 2 horas antes para fazer toda a caracterização e tudo mais, e a gente evitou ficar uma coisa muito estereotipada, era uma mulher, mas era uma mulher sem estereótipos. Depois eu fui fazer em Amigas e Rivais, tinha um personagem que ele se fazia de homossexual, de uma coisa que era meio histriônica e que ia muito mais para comédia, de uma coisa meio exagerada, que era diferente, assim, era um outro coisa. Então, era um outro lugar.
Então, ali, essa ambiguidade que você está falando foi muito legal de trabalhar, no sentido é que sempre se trabalhou com a possibilidade dele realmente poder ser, isso não mudava nada, dele poder ser um homossexual, dele poder ter mudado de sexo, isso não era uma questão questionada e como se fosse uma coisa diferente, era uma coisa tratada com muito respeito e com muito carinho. Então foi muito legal ter feito aquele trabalho, ter feito com o Jorginho Fernando também, que era uma pessoa extremamente sensível e fantástica nesse sentido. E o Silvio, que nos deu esse presente. O Silvio sempre foi muito carinhoso com a gente nesse sentido e foi muito feliz com esses personagens. E Aracy, né, gente? Trabalhar com Aracy é um presente. Ô, Jandir, você fez novelas bíblicas na Record, como Os 10 Mandamentos, O Rico e o Lázaro, Gênesis. Esse tipo de trama faz você repensar no significado da palavra fé e entender o que se passava naquele tempo, ou é apenas mais um trabalho na sua carreira de ator? Não existe isso que você falou de mais um trabalho na carreira do ator. Eu acho que sempre a gente vai analisar todos os lados por exemplo, existem, fora a coisa da fé, que eu acho que é muito interessante a gente falar sobre a fé, a gente falar sobre no que se crê e no que se fala sobre o certo e errado, sobre as posturas que são corretas, as posturas que não são corretas, as perseguições que houve ao povo cristão. Tudo isso é muito interessante ser levantado e ser questionado sempre. E a história também é muito interessante. Então eu acho que não existe um trabalho onde a gente vá para uma época completamente diferente, onde tudo isso eram tabus que estavam acontecendo, eram coisas que estavam sendo questionadas, né? A relação com Deus, a relação do homem com Deus e do homem com a sua família, do homem com tudo isso vem para nossa para o nosso escopo de estudo, né? Então não existe como a gente dissociar uma coisa, não, é só um trabalho. Não existe só um trabalho. Existe sempre uma necessidade de investigação, de crescimento, o que era, então, qualquer trabalho de época, o que era, qualquer trabalho, a visão que o autor estava querendo ter. Então a gente vai trabalhar qual é a visão do autor, se está trabalhando a fé, se está trabalhando a religião, historicamente, o que estava acontecendo naquela época, o que se dominava, o que não se dominava, como era tratado o povo tal em relação, como é que era a relação, por exemplo, no Gênesis, né? A gente aí, como é que o homem comia naquela época, quais eram praticamente nômades, mudavam de um lugar para o outro, qual foi a religião, a região que eles habitavam, como é que era a relação. Então, tudo isso vem para o escopo de trabalho do ator. Então, não existe nunca só mais um trabalho, existe sempre mais um crescimento, mais um estudo de época, mais um estudo de relação, mais um estudo de postura. Tudo isso vem para a nossa mesa de trabalho. Então, eu adoro fazer novela de época e sempre é um prazer fazer as novelas bíblicas, porque você vai para um questionamento muito grande e aí tudo aquilo tem que vir no teu trabalho, aquilo tem que estar exposto. Às vezes a cena não está falando daquilo, mas você tem que saber como se situar na cena em relação ao determinado questionamento, né? Então sempre é gratificante, sempre é mais um estudo. Então eu acho barato fazer novela bíblica, sim, e acho que sempre nos faz crescer mais. Todo personagem nos faz crescer mais, estudar mais e aprender mais. E aí, você falou em trabalhos de época, tem um trabalho de época que eu gosto muito, que é uma das novelas que eu mais gostei de assistir, Éramos Seis, a versão de 1994, feita no SBT, é um biscoito fino da nossa teledramaturgia fora da TV Globo. O livro da Maria José Dupré inspirou a produção da trama e a história da família Lemos. Nós podemos dizer que ela é atemporal por ser algo cotidiano e que se aproxima mais da realidade das pessoas?
Sim, tem a coisa familiar, né? A relação familiar é muito forte no livro e na adaptação do Silvio de Abreu, que é muito legal. Quer dizer, a luta da mãe de sustentar aquele filho, depois que perde o parceiro, né? O pai que foi tão maravilhosamente interpretado pelo Otton Bastos, e Irene Ravache também veio com um trabalho maravilhoso, e dizendo da luta de manter aquela família. E depois o Carlos, que vem o filho também, que vai estar sempre do lado da mãe, um outro filho que se afasta um pouco mais. Então existe essa coisa também de manter aquela família, aquele núcleo para ele familiar, tentando sobreviver dentro daquela situação. Então é muito interessante a relação familiar e o tanto que isso é importante para todos nós, né? E quando isso se degringola, fica muito difícil sobreviver, né? A Lola, depois os filhos vão se afastando, depois que ela perde o Carlos, acaba ficando uma situação no livro muito triste, até que na adaptação do Silvio é um pouco mais brando, mas é muito triste aquela família quando ela se desfaz. Então, um barato do Éramos Seis é a valorização da família, da relação familiar. E isso foi um grande barato poder estar naquele núcleo ali, né? Ô Jandir, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade, sua generosidade por ter parado seus compromissos e ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, foi um grande prazer. Espero que você tenha gostado da entrevista e espero ir para Juiz de Fora. Se não com o Cássia Eller, com o Leréias, quem sabe? O Leréias fica mais fácil, mas eu vou sim a Juiz de Fora, tá bom? Tá ótimo. Abraço, muito obrigado, será muito bem-vindo aqui em Juiz de Fora, Jandir. Muito obrigado pela entrevista e ao público que sempre me acompanha aqui no YouTube, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!